Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui ao canal. Tô chegando para fazer para vocês mais uma resenha de tarô. Hoje, trazendo este tarô lindão aqui, o The Wiser Tarot. É uma releitura, gente. Eu vou falar algumas coisas como curiosidade desse tarô, tá? Esse tarô é uma releitura do tarô do Arthur com a Pamela, né? Arthur Waite com a Pamela Coleman Smith, como a gente já sabe. É uma releitura daquele tarô de 1909, onde a gente traz, onde a gente tem, né, hoje mais histórias falando sobre o tarô, este tarô confeccionado pelo Arthur e pela Pamela, né? Antes disso, ainda era algo muito, tinha muitas linhas de raciocínio, de direcionamento com relação ao tarô. Algumas pessoas falam que o tarô surgiu na França, outros, como é a linha do Weiser, eles pensam que o tarô surgiu no egípcio, e, na verdade, a verdade verdadeira, como se diz, ninguém sabe, né? A gente tem aí ideias que ele pode ter surgido em lugares diferentes por canalizações diferentes. Na verdade, esse é um pensamento bem particular, é o meu pensamento. Acho que ele pode ter sido trazido, né, através da espiritualidade, em vários pontos diferentes, de formas diferentes para pessoas diferentes. Mas eu posso estar enganada com relação a isso. Como eu falei, eu penso que pode ter sido assim. Assim como existe também o baralho Lenormand, né, o baralho cigano, Lenormand, enfim, o Petit Lenormand que a gente fala, né, que é uma versão do baralho cigano nosso brasileiro. Então, também tem aquela questão dele pode ter vindo, surgido através de um jogo de sorte, jogo da esperança, né, como alguns falam. Enfim, a verdade é que a gente não tem a compreensão nem a história correta, concreta, né, sobre que a gente poderia bater o martelo e falar, não, é isso que aconteceu, né? Então, existem várias linhas de raciocínio e eu gosto de pensar, como eu falei com vocês, que pode ter vindo de diferentes formas, né? Pode ter chegado para nós de diferentes formas. Bom, vamos lá. Vamos abrir então o tarô, vamos ver aqui como que funciona. Gente, caixinha, impressões da caixinha. Uma caixinha dura, tá? Mais ou menos do tamanho da minha mão, tá bom? Aqui vem algumas cartas, arcanos maiores aqui no fundo, do lado arcanos menores. É uma versão aquarelada, e é interessante, vou até abrir ele aqui, porque eu vou falar isso com vocês. Existem algumas. Aqui vem, desculpa, gente, já de uma coisa eu vim para outra. O símbolo dessa editora, tá? The Wiser, ela tem esse símbolo como um símbolo, é um símbolo egípcio, e ela usa esse símbolo nos seus livros, enfim, é o símbolo da editora. Por dentro, a caixinha durinha, por dentro aqui os 4 elementos, no fundo da tampa, né? Aqui a gente vê um livrinho, vocês estão vendo que eu dei uma folheada boa nele, né? Porque ele já tá até dando orelha, como a gente fala. Bom, aqui o tarô, vou deixar ele aqui por enquanto. Fundo da caixinha, o mesmo símbolo, que é um símbolo egípcio. Gente, eu não sei como pronuncia esse símbolo, tá? Ele é escrito, se eu pudesse ler ele de forma portuguesa, eu falaria Ankh. Mas eu não sei se é assim que fala, se é Enki ou se tem algum outro tipo de pronúncia, tá? De qualquer maneira, essa é a caixinha, gosto, porque é uma caixinha dura, é uma caixinha prática, não é uma caixinha muito grande, né? Eu consigo armazenar de forma tranquila e, claro, manter o meu tarô de maneira, guardado de maneira correta. Bom, livrinho, essa é a ideia do verso do tarô. Inclusive, a primeira vez que eu vi esse tarô, eu gostei do verso. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o verso, essa aquarela azul, azul meio esverdeada, azul piscina, né? Na verdade, eu até preferiria que ele fosse assim, que ele não trouxesse o símbolo egípcio, mas quem sou eu na fila do pão? Não tem como a gente, né, ter tudo. Às vezes a gente tem algumas ideias, mas enfim, né? A editora com certeza deve ter colocado exatamente para ficar registrado o símbolo da editora, né? Assim como eles trazem, isso eles falam aqui no livrinho, que em algumas cartas vem alguns símbolos cabalísticos e alguns outros símbolos, inclusive nessa carta, se vocês verem, olha, tá aqui de novo o símbolo o símbolo egípcio da Weiser, da editora. Vamos ver se na hora que eu for passar o tarô a gente realmente vai encontrá-lo. Acredito que sim.
tá? Gente, o livrinho ele é sucinto, é um livrinho pequenininho, sucinto. Eu dei uma lida em algumas coisas para trazer aqui antes para vocês, né? Sobre os arcanos maiores, ele faz um apanhado de palavras chaves, assim como nos arcanos menores. Aqui, ó, tem os arcanos maiores, tá? Aí depois ele vem para os arcanos menores, e aí para dividir tem os seus símbolos, tá vendo? Copas, paus e por aí vai. No início, vem trazendo a história do tarô, vem trazendo também a história de como surgiu a ideia de fazer esse tarô, tá? O que eles fizeram? Eles trabalharam em cima da linha do Arthur e da Pamela, né? A linha da Pamela, na verdade, foi ela que desenhou. Claro, sobre as ideias, né, do Arthur, mas além de trazer a linha, quer dizer, traz a linha, como vocês podem ver aqui na Carta do Louco, só que trazer na época que esse tarô foi desenvolvido, ou melhor, na época que a Pamela fez este trabalho, ele ficou, eu não sei onde esse trabalho ficou arquivado, de qualquer maneira eu sei que na Segunda Guerra Mundial esse material ele desapareceu, né? Então a gente não tem, na verdade, o produto original da Pamela e do Arthur. Então, eles estudaram para saber qual que era o tipo de pintura usado na época, para poder replicar neste tarô. E foi isso que eu achei muito interessante, porque eles foram atrás, ela pintava de forma expressiva, ela trazia a expressão das cores, da mistura das cores, dá para vocês verem aqui pela carta, que tem cores, são cores vivas, né? E de forma aquarelada. Então, por esta ideia, pelo que eles estudavam na época, estudaram e trouxeram da época, eles resolveram fazer, a editora resolveu fazer, e esse foi o trabalho final. Um produto aquarelado, vivo, de cores vivas, como eles imaginam que tenha sido na época do original do Arthur e da Pamela, tá? Essa é a ideia deste tarô, tá? Aqui, além disso, eles falam sobre as pessoas, né, os diretores ou os fundadores da US Games junto da The Wiser. Pelo que eu entendi, eles eram amigos íntimos e esse tarô, a ideia desse tarô surgiu de uma feira mística. Não vou saber falar agora com vocês, eu não sei se foi de uma feira mística ou de um encontro de editoras, tá? Internacionalmente falando. E aí, eles trocando ideias, e aí veio a ideia do editor da Wiser fazer este tarô. Tá? A US Games, inclusive, também tem aí. A US Games também começou a fazer tarô, assim, porque ela era, eu acho, se eu não estiver enganada, ela trabalhava com livros e jogos. E aí, eles trocando ideias sobre isso, chegaram à conclusão de que era interessante para as editoras começar a fabricar, né, colocar em prática a fabricação de tarôs. Foi o que eu entendi do livrinho, tá, gente? Bom, tirando isso, traz então as explicação das cartas, arcanos maiores, menores, e tem mais uma coisa que eu achei muito interessante, que eles falam sobre os números que aparecem nas leituras. Entre, aqui ó, não sei se vocês vão ver, entre os reis, rainhas, é como se fosse uma pequena explicação de quantas vezes reis, rainhas saem entre os números menores também, os arcanos menores. Qual que é o significado? Qual que é o significado profundo se vier ali naquela leitura quatro rainhas, por exemplo, ou duas rainhas? Qual que seria o significado oculto desta desta dessa jogada, tá? Então é algo que eu nunca vi, tô sendo sincera com vocês, nunca vi isso em nenhum outro livro, tá? Essa percepção. Além disso, gente, eu achei muito interessante porque eu tenho alguns livros da Raquel Pollack, acho que é assim que fala, Raquel Pollack, e ela foi uma das 3 pessoas, os outros 2 eu não vou lembrar porque são nomes que eu não guardei, tá? Que dão o aval, dão um ok, faz a leitura, né? A visão, traz a leitura e dá a visão referente ao ok desse tarô, que ele estava pronto para ser vendido, tá? É como se essas 3 pessoas que eram tarólogos famosos, na época que ele foi feito, recebessem, né, o tarô antes para que eles dessem, para que eles vissem, olhassem todas as ideias, as cores, tudo aquilo que foi projetado dentro desse tarô e desse o ok para a editora Wiser. E a Raquel Pollack é uma delas.
tá? Bom, que é uma pessoa super renomada, super conhecida no meio né, do tarô. Gente, o vídeo já tá ficando extenso, mas assim, é muita informação. Com certeza eu vou estar deixando de trazer informações aqui para vocês. Porque a gente traz aí uma quantidade grande, né? É um livro pequeno, mas tem muita informação sobre esse tarô. E me chamou muita atenção, na verdade, quando eu comecei a ler, né, as histórias, a história, porque eu falei, olha, tem muito mais conteúdo do que a gente imagina, né? E sempre tem, né, gente? Todos os tarôs. Mas vamos lá, vamos conhecer esse aqui. Se você chegou até aqui, vamos lá para ver o tarô, né? Vamos lá, carta do louco, o mago, cores vivas. E se vocês notarem, vez ou outra vai aparecer os símbolos, tá? Dos quais eu falei. Além disso, eles trazem símbolos da cabala e do ocultismo. Olha aqui outro símbolo aqui no cantinho. As cartas vão, quando a gente pega e a gente começa a avaliar, a gente vai entendendo. Grande sacerdotisa, a carta da imperatriz, a carta do imperador, é engraçado que as cores vão mudando de acordo com a proposta da carta, com o significado da carta. As cores da aquarela. Mas ficam muito bonitas, apesar de fortes, né? Eu achei extremamente bonito. Os enamorados, o carro, a força. Desculpa, gente. Tô eu tô agora com um novo tripé e às vezes eu confundo um pouco. O eremita, a roda da fortuna, a justiça, o dependurado, a morte. Essa fica um pouco confusa pra mim, assim. Eu senti um pouco de confusão ali, sabe? Mas, enfim. A temperança. Achei as asas do anjo bem fortes, mas nada que fosse ah, desabonar. A carta do diabo. A torre. Bem escura também, né? Mostrando esse momento de desconstrução, que nem sempre é fácil. A carta da estrela. Achei lindíssima. A carta da lua. O interessante, não sei se vocês vão notar, que todas as cartas, gente, a aquarela, ela sai um pouco da borda. E isso traz uma beleza maior ainda para a carta. Como se realmente tivesse sido, né, alguém pintando ali. Não sei qual tipo de tecnologia eles usaram, claro, mas eu achei que ficou muito fidedigno. Olha aqui, chegando perto da câmera para vocês verem como que as cores se misturam, né? Quando você faz assim não dá para ver muito bem, mas quando você chega mais perto que você vê. Vamos lá, outras cartas devem ter também, vocês vão conseguir ver. O julgamento e a carta do mundo. Vamos lá agora para os arcanos menores. Depois eu vou falar do tamanho da carta, tá, gente? Lembra que eu comentei com vocês que as cartas são divididas por cores? Paus, a gente vai ter o fundo amarelo, copas, o fundo azul, espadas, o fundo é um lilás meio acinzentado, e ouros ou pentáculos, o fundo verde da aquarela. Gente, isso me chamou muita atenção quando eu comecei a pesquisar sobre esse tarô. Achei lindíssimo essa divisão. E eu achei que trouxe
Deixou as cartas mais bonitas, sabe? Essa aquarela. Olha que lindo esse As de Paus. Dois de paus. Três de paus. Quatro de paus. Cinco de paus. Seis de paus. Sete de paus. Oito de paus. Nove de paus. 10 de paus. Pajem. Cavaleiro. Rainha. E rei. Outra coisa que eu não falei com vocês, gente, que eu particularmente gosto muito de carta fosca. Para quem grava vídeos, né, como eu gravo, né, os vídeos mensais, os vídeos atemporais, quando tem muito reflexo, quando a carta reflete muito a luz, isso traz às vezes uma certa complicação para a gente gravar em determinados horários, porque a gente tem que ter uma luz que vai permitir a gente que esse reflexo não vai trazer não vai prejudicar a qualidade do vídeo. E a carta fosca, né, por mais que a gente vire assim e bata um reflexo, a gente não perde total a imagem. Na carta brilhante, né, o glossy, ele já traz esse efeito, muitas vezes o reflexo, né, não deixa a gente gravar, não deixa mostrar a carta, e a gente perde a qualidade na hora da gravação, tá? Vamos lá, voltando aqui, As de copas, dois de copas, três de copas. Aqui eles não trazem, como é uma releitura, aqui ele traz, né? A ideia do símbolo aqui egípcio. Lá a carta não. Mas ele traz este símbolo, tá em todas, não sei se vocês já viram. Quatro de copas. Cinco de copas. Olha o que eu falei para vocês sobre o borrado. Olha, essa carta tem dois lugares diferentes, que sai das linhas. Sai da linha, né? Seis de copas. Sete de copas. Eu, particularmente, não é todo sete de copas que eu gosto. Esse eu amei. Achei que ele ficou muito harmônico. Oito de copas. O mais interessante desse oito de copas, gente, pra mim é a lua. Ela traz uma expressão assim, de olho ali, né? Vão fundo nas emoções, meu filho. Nove de copas. 10 de copas. Pajem de copas. Olhando. Cavaleiro de copas. Rainha de copas. Rei de copas. Vamos agora para espadas. As de espadas. Essa cor para espadas eu achei interessantíssimo, porque é um lilás. Em algumas cartas que são as mais pesadas, né, de espadas, já fica meio acinzentado. Dois de espadas, acabei de falar nisso, a ela aqui, uma delas, né? Três de espadas. Quatro de espadas. Cinco de espadas. Seis de espadas. Sete de espadas. Oito de espadas. Nove de espadas. Já deixa o cinza para trás, apesar de ter um pouco aqui, já vem para uma carta de fundo preto. Mas as espadas com a parte da cama da pessoa, né, tá bem
acinzentado e 10 de espadas. Pajem de espadas, cavaleiro de espadas, rainha de espadas. Gente, olha a feição dessa rainha de espadas. Dá até medo às vezes. Rei de espadas, que também não fica para trás. Olha aqui, expressão. Vamos lá agora para o último, que é o naipe de ouros, ou de pentáculos, né? As de ouros, 2 de ouros, 3 de ouros, 4 de ouros. Deixa eu só voltar nessa carta aqui, gente. Não sei se vocês observam, por exemplo, aqui nessa carta vem a imagem, a mesma imagem da. É como se fosse a imagem da rosa. Tá vendo? Aqui bem no meio, não sei se vocês vão conseguir ver. Que é o mesmo do símbolo de trás também. Vamos lá, 4 de ouros, 5 de ouros, 6 de ouros, 7 de ouros, 8 de ouros, 9 de ouros, 10 de ouros. Essa carta ela fica um pouquinho confusa com a parreira, né? Ali, com o manto do senhor, a criança aqui atrás. Mas para quem tem costume, né, já conhece a carta, sabe como que é, dá para ver com tranquilidade qual que é o significado e que tá ali, tudo que está na carta, né? A gente consegue ver, por mais que seja aquarelado, e é muito detalhe, vou até voltar aqui, é muito detalhe. São vários detalhes aqui do manto, da parreira, da uva, dos cachorros, né? Muita coisa que é representada nessa carta. Pajem de ouros, cavaleiro de ouros, rainha de ouros e, por último, o nosso rei de ouros. Pessoal, essa é a resenha do The Wiser Tarot, tá? Eu consegui comprar esse tarô, eu não sei se eu falei isso, mas vou falar na Amazon. Eu comprei por um desconto, eu tive desconto, mas depois eu percebi, eu não sei se aqui vai dar para vocês verem, que é como se as cartas de trás, as cartas metade do tarô ou 2/3 do tarô tivesse uma coloração diferente. Então, eu não sei se por esse motivo eu o adquiri por um preço, 1/3 mais ou menos do valor. Não sei se vocês vão conseguir enxergar essa diferença. Essas cartas de trás estão bem mais amareladas do que as cartas da frente, tá? E na hora que a gente coloca, dá visivelmente para ver a diferença, como se fosse tá vendo? Ele meio que parte exatamente aqui. É como se essas cartas fossem cartas mais novas, tá? E essa aqui, esse segundo lote, fossem cartas talvez um pouco mais velhas. Não sei dizer para vocês por que disso, mas ele está em perfeito estado, dá para utilizar. Eu acredito que, né, utilizando, ó, dá para ver em todos os momentos que há uma marcação, tá vendo? Mas, como eu também coleciono e estava por um preço muito bom, para mim eu não vi problema nenhum, tá? Nele permanecia assim. Só um minutinho que eu vou pegar aqui a régua para mostrar para vocês o tamanho da carta, mas eu acho que é uma carta bem clássica o tamanho. Vamos ver aqui. 7 centímetros de largura, tá? Por 12 de comprimento, 7 por 12. Para mim é tranquilo, tá? Eu acho um tamanho tranquilo para embaralhar, para deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que flui bem, tá?
Não sei, tem gente que gosta de baralhar de jeitos, né, de formas diferentes. Eu acho que caso é uma carta um pouco mais fina, tá? Então, e é papelão. Então, se você for embaralhar, né, daquele jeito que muitas pessoas fazem, né, de colocar os dois montinhos e tal, eu acho que em pouco tempo ele vai ter a característica, vai ficar encurvada, né? O tarô vai ficar encurvado. No mais é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, que eu tenha passado para vocês os principais pontos de todos, né, de todo o deck. E é isso. Beijo grande para vocês e até a próxima resenha.